Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, amigos internautas também sintonizados na nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Carlos Alberto Ferreira e estamos aqui no programa Luz na Penumbra, quando estudamos a obra de Allan Kardec, A Gênese, em especial no capítulo 18, Os Tempos São Chegados. Nós vamos hoje iniciar o item 11 desse capítulo. Sejamos todos bem-vindos ao nosso querido estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. O item 11 nos diz assim: como já dissemos, a marcha progressiva da humanidade se realiza de duas maneiras: uma gradual, lenta e imperceptível. Se considerarmos as épocas consecutivas, que se traduzem por aperfeiçoamentos sucessivos nos costumes, nas leis e nos usos, melhoras que só se percebem com o passar do tempo, como as mudanças que as correntes d'água causam na superfície do globo. A outra é pelos movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes aos de uma torrente, que, rompendo seus diques, transpõe em alguns anos um espaço que levaria séculos para percorrer. É assim, então, um cataclismo moral que dissipa em alguns instantes as instituições do passado, sobrevindo uma nova ordem de coisas que se assenta pouco a pouco à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. Bom, vamos dar início à nossa interpretação, e aqui, como diz Kardec, nesse início do item 11, já mostrando para a gente sobre a questão da marcha de progresso da humanidade. Então, ela pode se realizar de duas maneiras, diz Kardec, ou seja, de uma maneira gradual, de uma maneira progressiva, né, em que ela vai, mesmo que lentamente, mas sempre progredindo e sempre em frente, né? Então, elas vão se traduzindo por aperfeiçoamentos sucessivos nos costumes, nas leis, nos usos. Então, as melhoras elas vão acontecendo com o passar do tempo. As leis, por exemplo, elas vão se aperfeiçoando, né? Vão havendo, à medida que a sociedade ela avança, né? Avança no seu progresso, né? No seu progresso intelectual, no seu progresso moral, ela também vai exigindo leis mais aperfeiçoadas, né? Costumes mais adequados àquele aperfeiçoamento. Então, essa é uma das marchas, né, de progresso da humanidade. E aí Kardec ele continua, né, falando
como a mudança das águas, ele diz aqui, que causam na superfície do globo. Aí vai dizer assim, as outras pelos movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes ao de uma torrente que, rompendo seus diques, transpõe em alguns anos um espaço que levaria séculos para percorrer. E aí nós vamos ter um entendimento do que quis dizer Kardec com movimentos relativamente bruscos. Então são as mudanças que ocorrem, muitas vezes num país, numa sociedade, né, numa localidade, são aquelas mudanças em que, através de um movimento mais incisivo, né, a mudança ela se torna mais radical, ou seja, com mais rapidez. Então, por exemplo, aquilo que levaria, às vezes, como diz Kardec aqui, séculos para que pudesse haver essa mudança, né? Poderia, em alguns anos, acontecer, né? Muitas vezes, naqueles cataclismas, realmente vai acontecer mudanças bem mais incisivas, bem mais rápidas. E aí, a sociedade, né, os espíritos daquela que vem habitando aquela sociedade, reencarnando naquela sociedade, tem um avanço, um progresso, né, moral, né, e intelectual, assim, vamos dizer assim, mais rápido, entendeu? Então é como se você colocasse, né, aquela condição de progresso da humanidade, que ali não há perda do tempo, né? Vamos dizer assim, porque tudo acontece gradativo. A natureza ela não dá salto, mas há um momento em que este progresso ele precisa ser ativado de uma forma mais incisiva, entendeu? Então, essas são as duas maneiras do qual Kardec nos assinala, né? Então, um cataclismo moral que dissipa em alguns instantes as instituições do passado, sobrevindo uma nova ordem de coisas que se assenta pouco a pouco, à medida que a calma se estabelece e se torna definitiva. Bom, e aí continua Kardec, né, discorrendo aqui no nosso item 11, aquele que conseguir viver o bastante para abranger as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo saiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo muda, tudo mudou. É que, com o efeito, surgiram homens novos, ou melhor, homens regenerados, e as ideias levadas pela geração que se extinguiu deram lugar às ideias novas na geração que se ergue. Então, uma outra assertiva interessante, Kardec nos mostra como muitas vezes a gente, dentro das nossas vivências, nós podemos sentir essas mudanças. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo, né? Quando nós, às vezes, queremos retornar àquela nossa cidadezinha ou ao lugar onde nós nascemos, né? E passado vários anos, um dia resolvemos retornar àquele lugar para termos a lembrança, né? Daqueles momentos da infância que nós tivemos ali naquela localidade. E ao chegarmos lá, devido ao avançar mais da idade, ao chegarmos lá, nós vamos encontrar uma mudança muito grande, né? Porque ali já houve, né, vamos dizer assim, uma rotatividade daquelas pessoas
que começaram a habitar aquele lugar, né? Já houve aquelas que foram desencarnando e vai acontecendo gradativamente uma mudança com aquelas que vão chegando. Também aquela mudança. Então isso nós conseguimos sentir e às vezes nós falamos assim, é interessante porque é tudo muito diferente da minha época, do que eu nasci. E às vezes a gente fica até quase que decepcionado, né? Porque nós vamos tentando encontrar, né? Aquela lembrança de outrora, né? Que tanto, né, nos deu tanta felicidade, né, naquela nossa infância, e de repente encontramos as coisas bem mais modificadas. Nós vamos encontrar tudo mais avançado, vamos ver o progresso na área comercial, vamos ver o progresso em vários setores, em que, através de alguns anos, transcorre ali uma mudança muito grande. E isso vai se estabelecendo dentro de um século, né? Dentro de um século onde nós vamos ter uma vivência aí de alguns anos, né? Dessa nossa passagem aqui na nossa querida reencarnação na Terra. Bem, amigos ouvintes, nós estamos aqui hoje no programa Luz na Penumbra, programa esse em que estudamos o livro A Gênese, de Allan Kardec. E eu aqui faço a saudação a todos os nossos amigos que estão na escuta, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, e os nossos amigos e internautas que nos acompanham todos os dias na nossa querida rádio. Então vamos dar continuidade ao nosso item 11 do capítulo Os Tempos São Chegados, que é o capítulo 18 da Gênesis, né? Aliás, o último capítulo é o capítulo de fechamento desse livro, né? Um livro muito importante para nós. E aí, na continuidade desse capítulo, nós vamos ver o seguinte. É um desses períodos de transformação, ou, se preferirem, de crescimento moral, que a humanidade chegou. Da adolescência, ela passa à idade viril. O passado já não é suficiente às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se contenta mais com ilusões e artifícios. Faltam à sua razão amadurecida alimentos mais substanciosos. O presente é demasiado efêmero. Ela sente que o seu destino é mais vasto e que a vida corporal é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente. Por isso, mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de neles descobrir o mistério da sua existência e adquirir uma confiança consoladora. Então vamos fazer um fechamento para esse nosso item. Então, quando ele diz que esses períodos de transformação, e aí ele faz a ressalva, né? Ele diz assim, de crescimento moral, né? Então vamos vendo que nesse período o avanço moral da humanidade vão fazendo com que outras necessidades nós vamos precisar ter. Já não mais as necessidades que tínhamos, né, naquele passado. Então hoje nós vamos ver, com o avanço da tecnologia, por exemplo,
o avanço da medicina, né? Os exames, né, que são realizados hoje, né, e que não tínhamos essa condição há uns anos atrás. Então, toda a nossa vida, todos os nossos costumes, eles vão modificando, e o ser encarnado, nesse período de avanço, de crescimento, começa também a ter necessidades mais de acordo com esse avanço. Então, por exemplo, da adolescência, ela passa a sociedade, diz Kardec, para a idade adulta, a idade viril. Entendeu? Então, não mais aquele adolescente, né, de uma sociedade em que precisava ser, vamos dizer assim, ser elaborado necessidades de acordo com aquela condição de adolescência. Já na idade viril, né, como que diz assim, uma sociedade nessa idade, ela já necessita de outras coisas mais de acordo com o seu avanço. Também ele vai dizer, o passado já não é suficiente, as suas novas inspirações, as suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se contenta mais com ilusões e artifícios. Faltam à sua razão amadurecida alimentos mais substanciosos. Então, tudo é de acordo com o crescimento do espírito. Então, o espírito ele absorve as suas necessidades de acordo com o crescimento que ele vai tendo através dos tempos, né? Então, por exemplo, se nós vamos passando da idade, né, escolar, né, lá desde o fundamental, né, curso médio, né, depois do curso médio vem o curso universitário, depois o doutorado, o mestrado. Então, o ser humano ele vai avançando o nível de escolaridade dele. Ele não pode, ali, pular etapas, porque cada etapa exigirá dele conhecimentos adequados àquela etapa. Então, a criança no curso médio terá o conhecimento de acordo com o seu amadurecimento ali intelectual. Já no curso médio, terá de acordo com o amadurecimento intelectual no curso médio. Se está na universidade, terá o conhecimento de acordo com aquela condição da universidade, e assim vai avançando. Sempre a gente explica, né? Não há como nós colocarmos, nós darmos, por exemplo, um problema de derivada, de integral, de cálculo de derivada integral, para uma criança que está no curso fundamental fazer. Ela não tem um amadurecimento intelectual, né, para que ela possa desenvolver esse tipo de tarefa. Então, ela tem que ir, através do tempo, ir adquirindo condições e absorvendo os conhecimentos, tudo aquilo que vai chegando, de acordo com a sua necessidade, entendeu? De absorção desses ensinamentos, tá? Então, ele traz aqui, o presente é demasiado efêmero. Ela sente que o seu destino é mais vasto e que a vida corporal
é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente. Aquele velho entendimento, né? Presente, passado, presente e o futuro. Então, o passado passou. O passado, embora nós não podemos mais voltar ao passado, mas é sempre impressionante, né, como nós carregamos ele ainda na nossa inconsciência espiritual. O presente é a elaboração de uma vida melhor. O que nós precisamos viver, e quando falamos desse aprendizado, é aquilo que o presente requer de todos nós. Que vivamos eles, que tenhamos o aprendizado necessário para que nós possamos construir um futuro melhor como espírito. Então, toda a elaboração do hoje, do já, toda essa elaboração é para que tenhamos uma condição de vida melhor. Aí uma vez eu estava conversando com uma companheira e ela dizia sobre como a sua avó, né, ela lavava a roupa batendo na pedra, no tanque, roupas pesadas, à mão. E que hoje aquele folclore, né, daquela roupa pesada, hoje já foi modificado pela máquina de lavar. Hoje nós pegamos a nossa roupa suja, colocamos dentro de uma máquina em que ela lava a roupa para nós. E já existe aquela máquina que irá secar. E se bobear, qualquer hora também tem uma máquina que vai estender, vai fazer. Então é o progresso da humanidade. E ela dizia que não tem mais aquele folclore. Eu pelo contrário, eu fiquei com muita compaixão da avó dela, como da minha também, que batia aquelas roupas pesadas, porque era a única forma que tinha para que a gente pudesse ter as nossas roupas lavadas, a roupa lavada da família. Mas que através do progresso, hoje, ninguém precisa mais ficar batendo roupa no tanque. Então o progresso ele faculta essa facilidade para nós. E com isso, nós podemos também utilizar o nosso tempo, aquele tempo até que vai sobrar, de uma forma mais positiva, de uma forma melhor. Certo? Então, meu querido, nós fechamos agora, de acordo com o nosso livro aqui, o item 11, já agradecendo a todos aqueles que participaram do nosso estudo de hoje, dizendo assim: fiquem com Deus, muita paz no coração de todos e até o nosso próximo programa. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Amigos e amigas ouvintes internautas,
Continuamos aqui o nosso estudo pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos juntos, estudamos essa obra e já estamos aqui na segunda parte desta obra, no capítulo 6º, em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória, os ascendentes e as consequências de suas escolhas, como de resto nós também responderemos da mesma maneira perante a lei de Deus. E aqui no capítulo 6º, o nosso querido Allan Kardec nos apresenta os criminosos arrependidos. Nós já estudamos alguns perfis, alguns espíritos, algumas trajetórias de alguns espíritos criminosos arrependidos, e nós hoje vamos continuar esse estudo, desta vez a respeito de uma criatura que não tem fé, ou não tinha fé. A fé é, muitas vezes, profissionalizada, o que não significa que aquele que é um profissional da fé, pelo princípio da própria religião que segue, não significa que ele não tenha fé verdadeira e não atue de acordo com os princípios norteadores da sua religião. Mas há também outros casos de profissionais da fé que nem acreditam em Deus. Mas afinal, o que é a fé? Paulo, nosso querido apóstolo dos gentios, escreveu aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O próprio Jesus também exemplificou isso naquela extraordinária passagem, quando o centurião foi ao encontro dele. O centurião, nós sabemos, era o guerreiro, o romano responsável por uma legião de 100 guerreiros, de 100 soldados. E esse centurião estava com o empregado, o servo, doente em casa, foi ao encontro de Jesus para pedir em benefício do seu criado, do seu empregado, que já é um indício de uma altura, de uma alteza de nobreza espiritual, na verdade, de solidariedade, de cuidado com aquela pessoa que o servia. Foi ao encontro de Jesus, ele próprio poderia ter mandado algum dos seus soldados ir lá, mas ele foi pessoalmente. E chegou lá e pediu a Jesus que curasse o servo dele. E quando Jesus ouviu isso e naturalmente viu o que ele estava ali, na verdade, patenteando, Jesus exclamou: nem em Israel, sabidamente uma terra de fé, nem em Israel encontrei tão grande fé. Porque então Jesus, nós sabemos, curou o empregado desse centurião. E Jesus também, em outra oportunidade, exaltou as criaturas a estarem muito atentas àquilo que levavam no íntimo. Ele esclareceu: homens de pouca fé, alertando àqueles que o ouviam naquela ocasião, e estamos ouvindo agora através do que está escrito, preservado nas Escrituras, nos textos. E sua fé, também Jesus disse a outro, sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, porque é muito pequenino, mas como nós sabemos, a fé vai se fortalecendo ao longo da vida, exatamente como o grão de mostarda, porque a árvore da mostarda é grande. Mas então, na verdade, o que é a fé? E quem não tem fé acredita em o nada? Ora, o nada não existe, esclareceram os espíritos orientadores da humanidade, aqui ao nosso Allan Kardec, respondendo à pergunta que tomou o número 958 em O Livro dos Espíritos. Mas afinal, o que é a fé? Temos dois sentidos totalmente diferentes, ou seja, poderíamos até conceituar
claro, falando de uma forma muito geral e superficial, a divisão da humanidade espiritual em dois campos. A fé nos tratados teológicos, nos livros devocionais. Isso significa, consequentemente, aceitar, adotar uma doutrina ou uma realidade espiritual, em função, naturalmente, do testemunho de uma pessoa competente, de uma pessoa fidedigna. Há um outro sentido, que é a fé quando baseada em um ato de boa vontade, mas de segunda mão, digamos assim, o que não tem nada a ver com o que Jesus proclama como fé. A fé é uma experiência íntima com o Cristo, que ultrapassa as fronteiras do visível, como nós lembramos aqui no início, na fala de Paulo aos Hebreus. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, a fé, como experiência íntima com o Cristo, ultrapassa as fronteiras do visível. E nós temos, então, para os romanos, lembrando que o centurião evidentemente era romano, há o sentido de pistes, ou fides para os romanos, pistes, grego, e fides, latim para os romanos, que é o que nós temos, por exemplo, quando estamos sintonizados. Nós agora estamos sintonizados pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Nós estabelecemos sintonia, não só com o rádio, agora também, além da televisão, com todas as outras plataformas. E a fé, portanto, é uma força no homem. É um sentimento inato dos destinos futuros, que não se doa nem se transmite à fé. A fé é um patrimônio individual, intransferível do espírito. E, portanto, é a consciência que o homem tem das faculdades latentes no seu íntimo. E isso, evidentemente, se contrapõe, está na contramão da dúvida, dos sofismas, que são aqueles raciocínios viciados na fonte mesma do raciocínio e que dão sequência a raciocínios, conclusões erradas. E também está no oposto, nas antípodas das zombarias dos incrédulos, que zombam, debocham de quem tem fé. Mas nós que temos fé, devemos nos manter na fé. Os outros irmãos que hoje debocham de nós, ou podem ironizar, zombar, eles chegarão também ao ponto em que nós já estamos. Nós então já estaremos muito possivelmente além do que estamos hoje. Mas o porquê? E o que é que a fé faz então? Ela vitaliza o espírito, ela renova o espírito, porque é um canal aberto com Deus. Dinamiza as forças que encorajam o ser. Portanto, elas, como consequência disso, elas tonificam a organização física e psíquica na tarefa do espírito de progredir. É um alimento sutil a fé. Ela empolga, contagia, inclusive, outras pessoas, os terceiros. Ela prega pelo exemplo, você não precisa dizer nada, mas pelo seu exemplo da sua fé, você demonstra a sua fé e pode contagiar e empolgar outras pessoas. Porque a fé também infunde confiança, força e, na verdade, desenvolve o amor a Deus. Mas nós espíritas temos também um tipo de fé que é o amálgama, também dá razão à fé, a fé raciocinada na conceituação de nosso querido Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, a fé raciocinada que é comprovada, tem comprovação pelo Espiritismo. A fé hoje também está inscrita até numa área relativamente recente na conceituação e na integração à área da medicina, que é a psiconeuroendócrino-imunologia, porque a fé promove a saúde e há muitas pesquisas de várias áreas em vários países
a respeito dessa potencialidade, ou dessa potência que é a fé, que inclusive atinge os mecanismos, a intimidade das células do nosso corpo físico e, consequentemente, perispiritual também. Está escrito em Marcos que, na verdade, registrou no capítulo 11, versículo 22, tende fé em Deus. Já em Tiago, capítulo 2, versículo 17, a fé sem obras é morta em si mesma. Nós vamos guardar bastante esta definição de Tiago, porque nós vamos usá-la, ou pelo menos vamos vê-la comprovada no estudo que vamos fazer do espírito que não tem fé, daqui a pouquinho. Lembrando ainda agora, também, mais uma vez, Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Tendo por capacete a esperança na salvação e a couraça da fé. A fé anda sempre de mãos dadas, de corações unidos com a esperança, o que nem precisamos explicar, porque dispensa quaisquer comentários. E a esse respeito das criaturas que às vezes estão vinculadas, até mesmo diretamente, às religiões ou alguma profissão de fé, e nós vemos mesmo entre nós médiuns falidos, e esses relatos são abundantes na literatura espírita. A exemplo disso, nós lembramos a segunda obra da série Luizina, nosso querido mentor André Luiz. Mandamos para ele, para esse coração grandioso, a nossa gratidão. Em Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, nós temos alguns casos dessa mediunidade que não foi atendida substancialmente, corajosamente, honestamente, por médiuns que são falidos, e está lá esse relato de vários casos em Os Mensageiros. E também há questão não só de médiuns, mas também de outros profissionais, de outros seguidores de outras religiões, que também faliram no campo da fé. E o que é que lhes acontece no plano espiritual? Nós estamos aqui estudando, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, na segunda parte, capítulo 6, os criminosos arrependidos. Estamos hoje falando de um criminoso que está aqui nesta obra relatado como um espírito, o espírito Benoit. E que acontece no plano espiritual? Nós vemos que um profissional da fé, ou aquele que é um sacerdote, é um representante de alguma fé, ainda que não seja profissional, nós vemos o relato na obra de André Luiz, que é Os Obreiros da Vida Eterna, e estamos aqui com o caso do espírito Padre Domênico. Disse André Luiz: trata-se do Padre Domênico, entidade a quem muito devo. Ele está se referindo à fala de Zenóbia, um espírito altamente qualificado lá na esfera de André Luiz, em nosso lar. Trata-se do Padre Domênico, entidade a quem muito devo. Foi ele clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até ao fim de seus dias. Incapaz de se manter fiel ao Senhor até o fim de seus dias. Nós lembramos que nós estamos também estudando um desses casos aqui em O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, mas estamos aqui já antecipando o que acontece a uma pessoa da religião, representando a religião, que não tem fé. É o caso do Padre Domênico, relatado por André Luiz aqui nesta obra em Obreiros da Vida Eterna. Diz-nos ele:
Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos caprichos que alimentava no coração de homem apaixonado e voluntarioso, em breve caía em despenhadeiros que lhe valem os amargosos padecimentos depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos, conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos. Recebeu todas as advertências e avisos salutares, tendentes a modificar-lhe a conduta criminosa e desvairada. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários. Ainda na sequência, diz-nos ele próprio a respeito de Zenóbio aqui esclarecendo. De tempos a esta parte, porém, seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. É Zenóbia a grande trabalhadora de nosso lar, com grandes conquistas. Desencarnado, desde muito, voltou da crosta em angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil, as consequências dos atos que ele cometeu. Contrariamente à religião que não só que professava, que dizia professar, mas que representava. Ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Precipitou-se em temível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpecem cada vez mais. Segue a descrição do estado do espírito ex-padre, ex-clérigo Domênico. Tem sofrido muito. No entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual. Além desse alívio que lhe é sumamente indispensável, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Nós vemos aqui que não será apenas prova, será expiação para o padre Domênico. Entretanto, continua Zenóbio, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilhos de vulto, dificultando-nos a ação intercessora. O desejo dos mentores, no caso Zenóbia, de ajudar, encontra uma resistência, quase que um muro vibratório do padre Domênico, por causa das vibrações, do estado vibratório em que ele se deixou ficar. Continua, Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo, vítima e verdugo, porque, num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Para reintegrar-se nas correntes carnais, preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir, pelo menos, a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Para a obtenção desse resultado, é imprescindível que melhore interiormente. Se conseguirmos que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe o entendimento, experimentará novas percepções visuais e provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora,
na verdadeira romagem dos círculos carnais. Esse é o destino de um clérigo, um clérigo, naturalmente, um representante da Igreja Católica, no caso, mas não são só os da Igreja Católica, já mencionamos isso, todos que buscam representar uma religião, ou mesmo sem representá-la, têm, e sem fé, mas fazendo a hipocrisia da fé, nós vemos aqui as consequências no plano espiritual. Mas já que vimos as consequências para aqui o clérigo domênico, o que terá acontecido ou o que vai acontecer e por quê? Quais são os ascendentes morais? Nós já vimos aqui os ascendentes morais do padre Domênico para aqui o trabalho que lhe compete agora fazer de restauração de si mesmo. É o caso de um espírito aqui em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, o caso de um espírito que se apresentou espontaneamente ao médium em Bordeaux, em março de 1862. Ele se apresentou como Benoit. Disse ter desencarnado em 1704 e disse também ter padecido horríveis sofrimentos. E somente depois de 158 anos da sua desencarnação é que Benoit se apresentou. Portanto, um pouco mais de 1 século e meio é que Padre Benoit se apresentou, ou esteve em alguma condição de se apresentar, porque ele, depois de ter padecido horríveis sofrimentos, como ele próprio diz, e nós acabamos de ver uma descrição em Obreiros da Vida Eterna a respeito do Padre Domênico, e agora nós vemos o caso do espírito Benoit, que disse que tinha sido frade sem fé na terra. É desta questão que nós estamos tratando. Ele disse ainda que a descrença foi a sua única falta. Ele disse, só ela é bastante para acarretar outras. Portanto, ele disse que a mãe de muitas quedas, de muitas falhas, no caso do religioso, foi a descrença. Porque quando ele não descrê, ele tem fé, ele segue e faz boas obras. Mas quando ele não tem fé, portanto, ele descrê de Deus e das forças superiores, só isso já faz com que ele acabe mergulhando em vibrações negativas e acaba se comprometendo e criando karmas graves, como nós já vimos aqui com o Padre Domênico. Ele dá ainda mais detalhes sobre a sua própria vida, fala sobre o valor da prece. Nós sempre estamos aqui verificando que todos os espíritos solicitam preces, reconhecem o valor da prece e dizem exatamente que precisam da prece. Muitos até que estão em um estado de, digamos assim, rebeldia, eles solicitam a prece. E nós aqui, todos sabemos que a prece é esse revigoramento, é esse hálito divino, é essa abertura para o infinito em que nossa alma, abrindo-se justamente para o infinito, recolhe as bênçãos da paz, da luz, do soerguimento, da alegria divina e de tantas outras forças que nos fazem seguir, prosseguir, lutar e vencer, superar os desafios dos nossos caminhos. Nós continuamos este estudo em nosso próximo encontro, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Eu sou Nádia do Couto Vale, desejando a você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, e para o seu coração, as luzes, as bênçãos de luz por sobre você. Que assim seja, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.